Bem, boa tarde. Estamos agora nesta modalidade que vai ser tentar sustentar um pouco nossas leituras, sustentar nosso espaço de aula, né? Através de um meio, né, que para nós não era comum, que esta modalidade de Classroom, onde nós podemos motivar nossas leituras a partir de uma discussão conjunta. Eu já enviei para vocês um código por e-mail, alguns de vocês conseguiram já ter uma entrada aí. E, bom, minha proposição primeiro é explicar por quê, né? Eu acho que já todos sabem que a universidade foi que tomou essa decisão de fazer uma suspensão das aulas até o dia 31. No entanto, também colocou a possibilidade de nós termos encontros pela via do Google Classroom. Daí, também vi que, bom, um jeito de podermos trabalhar os textos e lembrarmos alguns pontos principais do que a gente encontra no texto, assim a gente vai motivando a leitura, vamos reconhecendo os seus pontos. Essa parte preferi fazer assim, tipo vídeo de WhatsApp, só que no WhatsApp não sabia como se subia, então peguei esta câmera que está propriamente no computador. Enfim, vamos lá. Há um fenômeno aí que se parece talvez com o que acontece com a memória, né? A memória parece que se esquece, como esqueceu Signorelli, como o colega do trem tinha esquecido a Liquis, e também se lembra, né? Então Freud aí vai colocar as duas questões. Por um lado vai colocar uma parte do esquecimento e como a memória pode apagar uma palavra, e como também pode acontecer o contrário, se lembrar uma coisa pouco significativa e sua função é equivalente, né? Está deslocando alguma outra coisa. Então, interessante pensar como o psiquismo funciona também em nossos dias. Não sei se vocês notaram que umas semanas, 10 dias atrás, as pessoas estavam com uma informação estranha. Hay um vírus por lá na China, na Europa, as pessoas se protegem. Aqui a gente, oba, estamos de férias, vamos lá, aproveitemos que uma criança diz, não vamos ter aula, vamos fazer um pousão então. Vamos e dormimos 10, não eram 10, eram 6. Seis juntos em um mesmo quarto. Então, isso mostra da população um certo distanciamento. Logo, isso se desloca. Vamos fixar este termo, se desloca, né? Se vai deslocando e começam a aparecer outros dados, né? Aí um vizinho diz que conhece fulano que teria o vírus tal, então já aí começa uma outra preocupação, já se incorpora. Olhem como como se produz um deslocamento. Um deslocamento aí passou de ser uma coisa externa para ser uma coisa próxima. E aí se substitui aquilo que era de fora, começa a ser um persecutório por dentro. Hoje, passei o dia no WhatsApp supervisionando os conhecidos, colegas de diferentes faixas de experiência. Muitos colocam a palavra pânico. Então, tu vês aí, antes externo, interno, né? Se passa da festa para o pânico, né? Parecem coisas opostas, né? Lembrar, esquecer, parecem coisas opostas. No entanto, para um bom ouvinte, alguém que mantém na calma, começa a ver que existe certa contiguidade. Então, se bota por um momento esse bicho externo, essa coisa que poderá ser muito pesada, se bota em uma circunstância que acaba sendo uma coisa também bastante própria, persecutória, e a pessoa aí não sabe o que fazer. Então, esses modelos, alguém pode dizer, olha, mas é um fenômeno social, terá a ver com a lembrança infantil? Não, de fato não é uma coisa direta. O único que eu estou destacando é esse fato que no inconsciente não se tem
essa oposição e se conseguem certas continuidades. E ora o que se marca em um ponto aparece no outro ponto como oposto. Lembrar muito de uma coisa insignificante ou esquecer uma coisa. Parece que quiser fixa, a conhecia, um nome próprio de um autor, parecem ser coisas opostas e, no entanto, estão dentro do processo de contiguidade. Bem, vamos para o texto mais precisamente. Eu me diverti hoje, porque fiquei aqui, fiz um chimarrão e entrei aí pela primeira página das lembranças de infância e lembranças encobridoras. O que a gente encontra? Tá. Diz que em um artigo de 1899, página 59 do capítulo 4, em um momento inesperado, ele viu a natureza tendenciosa. Que é a tendência a quê? Uma tendência mais a controlar um nível de afeto, um certo nível de que as lembranças estariam sendo utilizadas com certa tendência a algo, não com toda a sua especificidade. Partido fato notável nas mais remotas lembranças de infância de uma pessoa, frequentemente parece preservar-se aquilo que é indiferente e sem importância, ao passo que, na memória dos adultos, não se encontra nenhum vestígio de impressões importantes, muito intensas e plenas de afecto dessa época. Então, por que uma coisa tão insignificante acaba sendo insistentemente lembrada? E quando a pessoa quer dizer, mas qual era, o que aconteceu com esse gesto de ensino na escola, essa vivência que teve com meu irmão, se retorna e um pouco inexplicavelmente. Então aí é onde ele, como sempre, onde Freud encontra algo que mostra uma certa duplicidade de sentido, multiplicidade de sentido. A Aurélia diz, aí tem deslocamento, aí se abre, se bifurca a possibilidade de integrar algo, e talvez essa bifurcação de sentidos se deve, provavelmente, possa estar se vinculando a um fenômeno psíquico, um tipo de defesa. Então ele explorou muito isso, mas a gente vê que a data é de 1899 que ele faz aquele artigo sobre memória. Ou seja, a gente tem que pensar que aquilo que ele trazia como problema de memória, no fundo, ele vinha também experimentando na interrogação sobre o sintoma psíquico, esse lugar de sofrimento, esse lugar que encara uma clínica, esse lugar que espera uma cura, esse mesmo espaço onde a pessoa começa a melhorar, entanto começa a modificar sua posição a respeito do seu próprio sofrimento. Então, esse é o sentido que vai tomar o texto, mas ele añade, como sempre faz Freud, alguns pontos, assim mais, poderíamos dizer, metapsicológicos. Ele vai refletir acerca de tipos de lembrança que poderá ter. E lembranças poderão ser de modos. Por exemplo, se a pessoa lembra de uma coisa insignificante, um determinado encontro na piscina, mas reiteradamente, uma experiência que ele teve com 3 anos de idade, só daquilo. Quando começa a análise, quando começa a florar essa lembrança, vem sempre com outros aspectos. A escuta de Freud em todo o contexto de uma análise começou a mostrar que muitas vezes fenômenos mais duros que devem ser esquecidos em períodos posteriores, por exemplo, aos 6 anos, 12 anos, quando já a piscina, a nudez começava a ter outro tipo de sentido, então se insistia sobre uma lembrança e se evitava mexer em algo que era mais presente, mais forte, mais potente, que colocava em risco algo da integridade. Isso ele coloca um nome: lembranças
encobridoras retrocedentes, porque o que se encobre é uma coisa mais atual, um pouco mais atual, é da ordem da lembrança também, no entanto, se utiliza um fato muito antigo. Ou, ao contrário, pode acontecer que algo indiferente da época recente, da juventude, começa a chegar como insistência, por exemplo, uma culpa por determinada discussão innecessária. Isso começa a insistir, mas na verdade, olha, a pessoa te relata que esse sentimento de briga foi resolvido, no entanto, ele lembra sempre. No desenvolvimento também de uma análise, ou seja, quando Freud parava e ficava um tempão escutando, um tempão trabalhando a palavra, pesquisando o que ia se dizendo aí, então o cara dizia, olha aí, lá, quando tinha 5 anos, que de fato queria matar fulano para ficar com determinado gozo, pode ser um irmão para ficar com um brinquedo, ou pode ser um familiar para ficar numa melhor situação afetiva, mas de aquilo ele não vai lembrar. Então coloca ainda uma outra extensão, ele coloca um polo temporal por um lado, um polo temporal por outro lado, e ainda ele diz, pode acontecer que tanto o infantil quanto o mais recente não sejam distanciados no tempo, sino que sejam simultâneos. Em determinado momento, uma situação de desejo inapropriado, um desejo homossexual muito potente, junta duas experiências, na qual há uma continuidade de sentido, uma continuidade temporal aconteceu mais ou menos próximo uma experiência de outra, e o sentido mesmo assim, uma vem ocultando a outra. Um exemplo no texto, deixa pensar, a ver, tanto de letra M quanto da caixa onde a mãe teria sido fechada, talvez essa última seja mais apropriada para representar que em determinado momento da período da época de Freud, duas coisas aconteciam. Uma delas foi muito lembrada e outra do mesmo período foi apagada. Isso vai ser o último exemplo que Freud nos vai trazer neste texto. Bem, há alguma coisa muito importante que vai te servir para a clínica. E eu acho que nesse sentido me parece que é importante delimitar para vocês sublinhar, porque, bom, de algum modo são objetivos, nunca esquecemos que o objetivo nosso de pegar bibliografia não é para mostrar-nos sábios diante das pessoas. A gente sempre escuta e sabe que quando querem botar-te num lugar de saber, a gente desconfia que logo vão precisar te desqualificar. No entanto, a gente precisa sublinhar os elementos que têm mais característica de serem estruturais, ou seja, que sempre vão estar se repetindo. Achei aqui, na página 61. Podemos ler no final do primeiro parágrafo da página 61, o fato de que as memórias, quando, por exemplo, se tratou de apagar um nome, ficava claro que Signorelli era um nome que não chegava na memória e que o que chegava, Botticelli e Boltraff, eram falsos. O que acontecia aí era um apagamento. Segundo ponto estrutural é que alguma palavra esquecida, que é um fato de estrutura, não aparece na consciência porque traz uma série de associações muito perturbadoras. Que era da morte potencial de um filho que ele queria ter. Em certa via, ele queria ter uma geração, vocês lembram, que era aquele que tinha vontade de ter um filho que de algum modo voltasse a vingar, um vingador, alguém que pudesse vingar o jeito que os judeus estavam sendo tratados. Então, o cara aí
apaga o alguém, o alíquis, e nesse ato o que está de modo apagando é a vontade de ter filho. Observem que aqui, nas lembranças encobridoras, se trata não de esquecer, sino de lembrar. No entanto, também o que norteia a flor é uma falha. E vou ler estas 5 últimas linhas da página, do primeiro parágrafo da página 61. Esse universal afirmaria que, quando a função reprodutora falha ou se extravia, isso indica com muito mais frequência do que suspeitamos a interferência de um fator partidarista, de uma tendência que favorece uma lembrança enquanto se empenha em trabalhar contra a outra. Ou seja, aparece uma lembrança, mas com o objetivo de conseguir afundar uma outra lembrança. Isso se parece muito quando aparece Botticelli para afundar Signoretti. Esse tipo de estrutura, de andar detrás da repetição de aquilo que parece estar fugindo, porque não é fácil, às vezes, defrontar o sujeito com sua própria vontade. Daí, então, ele observa um pouco a sua experiência, né, de escuta a respeito dessas lembranças e esses esquecimentos infantis. Eu gosto de situar fatos bastante comuns, que é, por exemplo, que as pessoas podem observar, mais os que trabalham. Aí tem uma colega que trabalha com crianças, né? Falávamos na quinta passada. Esta colega deve ter uma experiência muito vívida, muito real, de quanto as crianças em determinada idade, dos 4 anos, espantam pela capacidade de memória que elas têm. Né? Muitas vezes, eu convivendo com crianças, por algum período, eu via que elas conseguiam fixar determinadas sequências de fatos com detalhes muito mais claros que os adultos que estavam ao redor deles. Agora, cabe para Freud uma pergunta, então. Né? Lá na página 61 para 62, ele se pergunta, mas como assim? Não é justamente dessa época que a gente lembra tão pouco? Tendo dessa época, por assim dizer, afectos tão potentes, né? Emoções, impressões, ódios, amores, conflitos, chorando todos os dias, gritando de alegria por ganhar um pirulito ou um sorvete, andando com curiosidade detrás das causas, detrás das fraudas, quer dizer, das faldas. Faldas se diz aqui também? Saias, saias. Andando detrás de todos os componentes e descobertas grandes, no entanto, de Freud, de aquela época, pouco nos lembrava. Então, aí haverá algo de plasticidade interessante para a escuta, né? Porque então, quando alguém começa a citar repetidamente uma lembrança, a gente suspende essa falha de memória ou esse excesso de referência para escutar todo o contexto e ver em que grau alguma repetição será. E ele vai, então, a situar o modo, né, em que essas diversas forças psíquicas vão estar operando e como se revela muitas vezes a nível do que a gente escuta. Tanto podem ser mínimas palavras, mínimos pontes de deslocamento de um sentido de uma palavra para outra pela sonoridade, pelo significante, né? Ou bem pode ser grandes contextos de falas, né? Então, toda uma lembrança de um período traumático, né? O dia em que o titio me bateu, né? Isso se lembra com muita clareza. Não se lembra como andava detrás desse titio buscando algo de identidade, de identificação ou de incorporação do titio, diríamos, de desejar tomar algo de parte dele. Então, coisas que não são fáceis de elaborar são substituídas por outros elementos que com mais facilidade o sujeito se depara. E aí chega então em um dos 3
exemplos muito divertidos. Eu gosto de ler uma vez por ano, aliás, porque eu dou esta disciplina a tempo, né? O último da página 63, né? Porque o último parágrafo da página 63. Porque aí apareceu, como vocês veem, para quem já leu o texto, a diferença é um pedaço, uma diferença muito comum, né? Um homem de 24 anos conservou a seguinte imagem de seu quinto ano de idade. Está sentado no jardim de uma casa de veraneio, numa cadeirinha ao lado da tia, que tenta ensinar-lhe as letras do alfabeto, a distinção entre M e N. Isso lhe traz dificuldades e ele pede à tia que lhe diga como discernir uma de outra, como vou fazer para discernir. São quase iguais, gente. E é verdade, letras que são todas. Letras, a tia lhe indica que o M tem um pedaço inteiro a mais do que o N, o terceiro traço. Não parecia haver nenhuma razão para duvidar da veracidade daquela lembrança infantil, contudo, ela só adquiriria sentido mais tarde, quando se mostrou apta para representar simbolicamente outra das curiosidades do guri. E que assim, como nessa época ele queria saber a diferença entre o M e o N, mais tarde se empenhou em descobrir a diferença entre meninos com M e meninas com N, sem dúvida. Teria gostado de que justamente essa tia fosse, né, a mestra. Nessa ocasião, ele descobriu ainda que a diferença era semelhante, que o menino também tem um pedaço inteiro a mais do que a menina. E adquirido esse discernimento, ele evocou a lembrança de sua correspondente curiosidade infantil. Que lembrança aí escrevimos, né? Dentro do Google Classroom. Que tipo de lembrança encobridora seria isto? Né? Seria uma lembrança talvez retrocedente, né? Porque coloca a lembrança importante. A lembrança é a dos 3 anos. A outra que se apagou é a vontade de curiosidade sexual que ele tinha naquela época a respeito das titias. Titias são assim esses seres que são adultos, mas não são tão adultos como para estar tão proibidos, né? No sentido, não são tão grandiosos como uma mãe, uma vovó, um papai, uma pessoa de autoridade. Não, a titia aparece sempre meio servindo. E aí então a gente começa a observar que o impulso erótico, né, da criança se vincula com mais facilidade, um substituto. Titias, irmãs maiores, são objetos um pouco mais acessíveis para um pensamento infantil. Já posteriormente a gente vê que as culturas colocam toda uma série de restrições, né, sobre que tipo de elemento vai ser o elemento de possibilidade de escolha erótica ou não. Estou lembrando agora de Totem e Tabu, por exemplo. Se em um momento vocês querem explorar, a ver que temos na história da civilização, na cultura, dos mitos, dos povos antigos, Totem e Tabu é um texto excelente para enxergar e estudar isso. Bom, em outro modo, ou seja, a gente vai ir encontrando que esse tipo de vínculo que se estabelece como restrição para a criança foi a via de lembrar de poder insistir naquilo que havia sido de modo muito importante e talvez seja para todo ser humano e por muito tempo na sua vida, como é que se goza? Como é que goza outro? Outro seja homem ou mulher. Será que tem acesso ao gozo? Será que não tem acesso ao gozo? São perguntas muito frequentes que se dão de modo, às vezes, em forma de sintomas. Né? Lembro, por exemplo, que Lacan coloca no Seminário de Angústia, que é frequente que a ejaculação precoce, né? Que se dá quando um sujeito supõe que o outro está gozando. Ou seja, o gozo de um sujeito parceiro se vai medindo com o gozo do semelhante. Se se supõe que o semelhante goza satisfatoriamente, e nesse momento não se controla e vai gozando, vai na mesma via. Né? Basta nessa hora colocar uma pontuação
que o paciente esteja abrindo como interrogação, mas será que o outro goza? Aí então, frequentemente demora já a certeza. Já não tendo a certeza do gozo do outro, a ejaculação parece de fato, se interrompe a ejaculação precoce, a precocidade. Né? Enfim, avançando um pouco nessas interrogações, deixando a interrogação sexual, voltemos à questão da memória. Segundo exemplo. Né? Segundo exemplo, aparece a respeito de um homem, né, que tem inibições na vida amorosa, né, e que tem um exemplo de anos posteriores de infância. Agora o cara está com mais de 40 anos, é o mais velho de 9 filhos, um cara meio assim, como que não, quarentão, né, o mais velho de 9, tinha 15 anos, quando nasceu o mais novo dentre seus irmãos. Afirma com absoluta certeza de que nunca havia notado nenhuma gestação de sua mãe. Um rapaz de 11 anos, de 15 anos, adolescente. Mesmo que na época os adolescentes usavam calças curtas, né? Um rapaz de 15 anos vê a mãe com uma barriga de grávida, mas não notei. Então, algo aí entrou, né, em uma pressão, diz. Né? Freud diz, sob a pressão da minha incredulidade, palavra, né, difícil agora para mim, ocorreu-lhe a lembrança de certa vez, aos 11 ou 12 anos, ter visto a mãe desatar a saia apressadamente diante do espelho. Acrescentou então, sem ser pressionado, que ela chegara da rua e inesperadamente sentira as contrações do parto. Ao desatar, eu não sei falar alemão, aí alguém na turma depois, quando retomemos as aulas presenciais, me corrige, Aufwinden da saia era uma lembrança encobridora do parto, Entbindung. Voltaremos a deparar com a utilização destas pontes verbais em outros casos. Já em 1900. Então Freud já estava de olho, de orelha, desculpe. Freud eu acho que nunca ficava muito de olho, mas de orelha era constantemente. Ficou de orelha e notou então nesse binden, bindung. Essa sonoridade equivalente colocava desatar a saia a parir. Então, ele chama isso de ponte verbal. Né? Ele chegou então à conclusão de que não lembrava, no entanto, lembrava de desatar. Né? O qual, de algum modo, está dizendo, olha, de partear, diríamos, uma coisa assim. Por que eu sublinho a importância dessa ponte verbal? Porque de algum modo te está dizendo, olha, é um senhor que oculta uma coisa que na verdade era de outra temporalidade. Né? Mas, para produzir uma ponte verbal, nos remitimos a algo que vemos também no sintoma. Aí, outra vez vem a referência nossa a estudar para escutar melhor. O deslocamento, uma ponte que faz, uma ponte desloca transporte, pedestres, carros, enfim, peatões. O que chama a atenção é que se utilizem 4 letras ou 5 letras, como vão conferir lá na página 64 essa palavra, para fazer o deslocamento de sentido. Através desse deslocamento de sentido, a substituição ganha força que teria outro. Nessa substituição é que se produz um modo de alívio de uma representação mais complexa, mais difícil, que era a mais grave. Né? E vai por um outro lado que alguém desatando, tirando uma corrente da saia, não faria tanto problema.
essa ponte verbal é fundamental para nós pensarmos o que acontece em grande parte do que se revela como aqueles desejos que não são de fácil acesso para o neurótico. Para reconhecer que tipo de objetos às vezes são tão íntimos e tão estranhos. Por exemplo, como falávamos meia hora atrás, aquilo que parecia uma coisa muito externa, um vírus lá que vinha da China, agora se coloca dentro. E às vezes essa possibilidade de um objeto distinguir se está dentro ou fora te dá a palavra. A palavra te permite discriminar. E o cara se depara, olha, mas eu estou sofrendo um pânico por isto, quando minha leitura na semana passada era tão diferente, e aí vai entrando, vai saindo do pânico, vai se retirando da proximidade de um objeto com o qual se identificou com a massa, e ganha novamente sua singularidade e volta a raciocinar. Muito comum, aproveitando um pouco de humor, né? Em vídeos, né, apareceram de pessoas brigando por papel higiênico, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, né? Interessante, me parece que nessa hora as pessoas começam a colocar um objeto como se fosse aquilo do qual se tem que desprender, mas não se tem que desprender, e todo o ritual de limpar-se e tirar-se os restos de umas fezes, não no banheiro, não no chuveiro, ou no bidet, como se diz lá em Espanha, na Argentina, que é esse vaso sanitário com água, né? E não por aí, sino diretamente por essa junção que se faz com o papel de resto de fezes, uma espécie de ritual neurótico que se tem aqui na humanidade, e desse modo se deslocou tudo, que a solução estava no papel higiênico. E aí quem aí pergunta, mas vai fazer o que com o papel higiênico? Vai te envolver, vai fazer uma espécie de embrulho para que não te ataque o vírus, enfim, situações engraçadas, né? Voltando então, é a palavra que recorta, é a palavra que permite que o sujeito volte a discriminar. A arte da escuta se justifica, né, na possibilidade de escutar integralmente a nosso semelhante, com a finalidade de otorgar essas mesmas palavras para que ele reorganize não sua vida psíquica, sino tanto os elementos do seu psiquismo quanto suas relações de objeto, o jeito com que ele vai lidando com seus objetos. Isso ficou mais ou menos a ideia precisa. Agora vamos passar então ao momento mais divertido, talvez, do texto, que é quando o próprio Freud coloca algo de seu passado, sua intimidade, algo bem assim importante para ele, né? Aí vai, já com... Bom para limpar a garganta, esse chimarrão. Então, já com 43 anos, o velho já se voltava a interrogar-se sobre alguma das suas lembranças, né? E uma em particular de sua infância ficava insistente, né? A respeito de dos seus 3 anos de vida, ele se via exigindo alguma coisa e chorando, parado diante de uma arca, caixa, em alemão Kasten, cuja porta um meio-irmão de 20 anos mais velho mantinha aberta. E então, de repente, linda e esguia, minha mãe entrou no quarto como se estivesse voltando da rua. Foi com essas palavras que descrevi a cena, da qual tinha uma imagem plástica, mas com a qual não sabia mais o que fazer. Tá? Vamos tentar ver esses pontos. Ele estava, de algum modo, exigindo, chorando, exigindo alguma coisa diante de um caixão, de uma caixa, e quando o irmão abre, de 20 anos mais velho que Freud, ou seja, da idade da mãe, era o segundo matrimônio do pai de Freud, com uma mulher mais nova. A mãe de Freud era mais nova, e o meio-irmão de 20 anos era mais velho.
fofocas dizem que esse homem foi muito presente na vida de Freud. Inclusive, numa nota de rodapé da página seguinte, dá para pensar que Freud, de algum modo, notava que alguma coisa estava rolando, um afecto assim, um compromisso afetivo entre essa madrastra e esse meio-irmão do Freud. Vamos pesquisar assim um pouco, nos fofoqueando também aqui. O irmão queria abrir e fechar a arca e a primeira tradução da imagem a chamou armário, Schal, Schrank, não sei como se lê no alemão. Porque eu estava chorando e o que tinha a chegada de minha mãe a ver com tudo isso, a mãe linda e esguia. Isso é interessante também, porque dá uma lembrança de uma mulher que ele sentiu nessa lembrança uma atração. A explicação que me sentia tentado a dar a mim mesmo era que se tratava da lembrança de alguma brincadeira implicante de meu irmão mais velho que minha mãe teria interrompido. Alguma brincadeira implicante do meu irmão mais velho que minha mãe teria interrompido. Não são raros esses mal-entendidos em uma cena infantil. Assim, a situação lembrada não se sabe ao certo em que está centrada, que terá sido isso que acontecia, que o irmão implicava, que ele chorava, enfim. O esforço de estar tentando ver de que fato se vinculava, fazer uma análise, tentar reconhecer, levou à concepção inesperada da cena. Aí então ele muda a cena, ele toma uma outra posição. Ante determinado limite, ele, em um outro momento de sua vida, de seu cotidiano, talvez um tempo depois, ou em circunstâncias diferentes, sentiu falta da minha mãe e passou a suspeitar que ela estivesse trancada nesse armário, o arca, e por isso pediu para o irmão que abrisse a porta. Quando ele atendeu e certificou de que a mãe não estava dentro do armário, aí começou a chorar. Esse era o momento preservado por minha memória, seguindo-se de imediato o aparecimento da minha mãe, que aliviou a inquietação e a saudade. Depois, aí vai lembrar outras coisas. Mas como foi que esse menino de 3 anos teve a ideia de procurar a mãe ausente dentro do armário? Aí então ele lembra da babá, que pediu uma grana para ele, as moedinhas que ganhava de trocado, a mulher pegava. Então, quando foi a inquirir a anciã, a velha mãe dele, tu te lembra da fulana? Eu tinha 3 anos, e a mãe dizia, sim, essa fulana foi presa. O irmão, que viu que tinha feito alguns outros furtos bem mais importantes dentro da casa do Freud, foi e denunciou. Levaram para juízo e botaram ela na cadeia. Então, essa ideia de encaixotada, diz Freud, deve ter a ver a origem dessa situação de ter medo de que o irmão não só enfiou sua amada babá, vai saber em que dava a troca de que circulava essa moedinha, né? Bom, então, não só encaixotou, a babá por ladra, sino que também poderia ter encaixotado a mãe. Quando vê chegar a mãe, ele se teria sentido alegre. Tá bom, convence a todo mundo e ele para o parágrafo e está feliz e encontra quanto pode servir para uma pessoa ter esses percorridos pelas lembranças, sobretudo as lembranças menos importantes. Provocam, geralmente, em um determinado momento da análise, possibilidades de vínculo com coisas mais íntimas. Não fica por aí. Porque se vocês vão na nota de rodapé da página 66, vão encontrar que se interessar pela vida anímica desses anos de infância, neste caso, curioso por Freud, o menino de 3 anos entendera que a irmãzinha recém-chegada crescera no ventre da mãe. Ele estava muito longe de aprovar esse acréscimo à família e desconfiava de que o ventre da mãe pudesse ocultar
mais crianças ainda. O armário, arca, era para ele um símbolo do ventre materno. Por isso, ele insistiu em examinar o interior da arca. Para tanto, voltou-se para o irmão maior, que, como se constata por outro material, tomara o lugar do pai como rival do menino. Ele tinha uma rivalidade com esse irmão de 20 anos. Além de bem fundada, como assim? Diz assim, além de bem fundada suspeita de que esse irmão mandara encaixotar a babá desaparecida, havia uma outra suspeita contra ele, a saber, de que, de algum modo, ela introduzira no ventre materno essa menina recém-chegada de algum modo. Ou seja, não era só um rival, não é que estava, aparecia aí como um irmão maior, com o qual se tornara como se fosse um pai, um rival, uma autoridade, senão que também ele imaginava que por ser um rapaz de 20 anos e por sua mãe ser mais nova, ele bancava a suspeita de que talvez quem tinha introduzido a menina dentro da mãe teria sido esse homem mais jovem, mais charmoso, mais querido, enfim. Coisas que rolam pelas fantasias das crianças. Platão diz no banquete, in vino veritas, conhecida frase que depois passou para o latim, mas em grego está no banquete, crianças e bêbados dizem a verdade. Então, aí a gente pode começar até a fazer algum tipo de fofoca externa. O afecto desapontado, notar que a arca estava vazia, provém, portanto, da motivação superficial do pedido da criança. No que concerne a aspiração mais profunda, tal afecto está em um lugar falso. Por outro lado, a grande satisfação ante a silhueta esguia da mãe só pode ser plenamente entendida à luz dessa caminhada mais profunda pelos desejos incestuosos de fora. E tranquilo, porque esse tipo de situação em análise pode aparecer sem nenhuma culpa, sem nenhuma condena a Freud, nem nenhum dos neuróticos que acaba pesquisando um pouco mais sobre si mesmo. Lógico, irmão, porque senão fica difícil associar livremente, se depois vai ser para que a posteridade, os meus semelhantes, os meus alunos, os meus colegas fiquem aí, dando fortes críticas morais, fortes críticas. Aí quando a pessoa, enquanto vai trabalhando numa situação mais analítica, espera uma escuta mais extensa, e não o que aconteceria em uma situação onde a finalidade seja mais de julgar, de castigar, de punir, né? Enfim, este é o material que a gente tem trabalhado, diríamos que era para hoje. Eu vou passar agora, vou tentar subir, né, e passar um código, um endereço aí para vocês conseguirem assistir pela plataforma de Google e YouTube, que é o sistema que tem de Classroom na universidade. Tomara que este tipo de trabalho possa ser feito, se a gente com isso preserva nossa segurança, nossos afetos, ao mesmo tempo sim, que por medo ao pânico que se cria, né? Por medo não ao pânico, por medo àquilo que aparece como terrível e que a gente tem que encontrar meios de defesa e um afecto de pânico interno. Me parece que este modo, se consigam vocês acompanhar o texto, nem que fosse uma aula, eu acho que pode ser muito beneficioso. Por lo menos até o período mais na frente em que a gente vai retomando. Não se assustem, é o mate, não é o vírus ainda. Tchau, até mais.